Amém? Irmãos, deixa eu falar contigo. O próprio Deus, Ele diz através da palavra dEle, o princípio dEle é fé, é crer. E as palavras que foram liberadas para a sua vida, que você entendeu para a sua vida, tome posse dela. Tome posse dela. Não faça como aquele agricultor que, viu meio nas pedras usar essa passagem, e a ave de rapina veio e levou. A palavra de Deus diz que o semeador saiu para semear, e sementes caíram sobre as pedras, caíram entre os espinhos, mas teve semente que caiu em solo férteis. Essas sementes que o Espírito Santo falou para você, que ela tenha caído em solo fértil. Não deixe o dia a dia sufocar, para que ela não cresça e não frutifique. Que muitas das vezes nós recebemos uma palavra de Deus através do Espírito Santo, mas como saímos ou abrimos a porta, as dificuldades do dia a dia ou da situação são como espinheiros que crescem diante daquela semente que está plantada e vai germinar e sufoca. Então o nosso papel, a nossa condição como cristão é não deixar que isso aconteça. Amém? Eu tenho uma palavra para o seu e para o meu coração nessa noite de hoje. Amém? Eu creio que Deus já falou muito contigo. Tem falado contigo desde o início. Falou contigo até para você vir estar aqui. Eu creio. Sabe, eu creio num Deus que não é um Deus do acaso. Porque foi por acaso. Não. Nosso Deus não é um Deus do acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Hoje de manhã, na oração, nós lemos um texto onde falava sobre o tema que eu quero trazer para nós, que é mesa. E hoje de manhã nós lemos Salmo 128, é isso? Foi, né? Coloca ali para nós Salmo 128, fazendo favor. Diz assim, olha, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quando eu e você andamos no caminho do Senhor, nós somos o quê? Bem-aventurados. Amém? Essa palavra é para quem? É para mim e é para você. Você recebe ela? Amém? Então, que anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Próximo. Diz assim a palavra. Você comerá do fruto do seu trabalho. Amém? Pastor, então sou crente agora, sou cristão, recebi Jesus, não preciso mais trabalhar? Palavra de Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz em tudo, irá bem com você. E tudo irá bem com você, aleluia. Sua esposa, hoje é o dia do quê? Das mães, aleluia. Aleluia. Olha só, no interior de sua casa será como videira frutífera. Tem umas que são bem frutíferas, aleluia, né? Seus filhos serão como o quê? Rebentos de oliveira, ao redor da sua, o quê? Ao redor do quê? Mesa, ao redor do quê? Mesa. Olha a palavra de Deus dizendo que é ao redor da mesa. Segue o texto. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, por que eu li esse texto? Porque de manhã falou muito conosco. E Deus já tinha me dado uma mensagem, né? Eu lá meditando, né? Como toda a pessoa que vai trazer uma palavra, fica meditando. Deus, fala comigo, me dá uma palavra. E Deus é tão generoso comigo que Ele muitas das vezes me dá só uma palavra. É tipo, se vira, toma uma enxada, se vira. E aí eu ali meditando, e Ele me deu só mesa. Falei, tipo, obrigado, Senhor. Mesa, amém, mesa. Mesa aí, menina, aí começa o tique e o teco na cabeça, mesa. Aí eu venho de manhã, eu já tinha a palavra, eu venho de manhã, já tinha feito a palavra, eu venho de manhã, tinha meditado sobre a palavra, eu venho de manhã, Deus traz um versículo para nós, uma
passagem da Bíblia para nós que fala sobre mesa. E eu disse: Senhor, obrigado que o Senhor confirmou, porque eu ainda estava, é mesa ou não é mesa? A gente é meio assim, né? Eu sou assim, porque eu quero fazer o melhor para Deus. Amém? Eu busco fazer o melhor para Deus. E aí Deus deu essa palavra. A mesa, palavra que deriva do latim tábula ou tábua, além de ser a estação, né, uma estação de trabalho padrão na cozinha, é o centro, ou deveria ser o centro de reunião na casa. E também é o centro de reunião em empresa. É ou não é assim? Nós estávamos numa reunião. Mesa, na maioria das vezes. E o entendimento é estar sobre a mesa, onde se realiza grande parte também das refeições. É ou não é? Então a mesa, ela deriva da palavra do latim, e ela tem essa condição de ser um ambiente de reunião, onde é um ambiente onde se faz a refeição. É ou não é assim? A mesa é isso. Ou um espaço ali onde você trabalha naquela mesa. Desde o 3º milênio antes de Cristo, as refeições já eram feitas em mesas. Só que naquela época, em alguns períodos ou algumas civilizações, eles usavam as mesas que eram mais ou menos ou até mais baixo que essa cadeira. Então eles sentavam no chão, mas era uma mesa. Não deixava de ser uma mesa. Então isso há muitos anos antes de Cristo, né, já tinha a mesa, a condição de mesa, o sentar na mesa, o se reunir na mesa. Ao redor da mesa você pode transmitir experiências, contar história, expressar opiniões, compartilhar vitórias. É ou não é assim? E também falar sobre coisas que não deu tão certo, ou derrota, a qual você falando no ambiente de mesa, você, um ou outro, te ajuda a aprender com aquela situação. Além de fazer planos, normalmente na casa, tem que ser assim, ou deveria ser assim, e volto para o tem que ser assim. Precisamos conversar, nós precisamos traçar um plano na mesa, em família. Então, mesa é um lugar onde você tem uma comunhão, onde você se reúne para decidir, né? A mesa é algo que nós podemos abusar da mesa, do sentar em mesa. O Espírito Santo já vinha e vem sempre falando comigo, e eu verbalizo isso juntamente com os diáconos, os obreiros e as pessoas que estão sempre conversando comigo e estão mais próximas, que também leva ao entendimento de mesa. É comunhão. A comunhão, o cristão, ele é gerado, criado, hoje, eu e você, em Cristo, através de Cristo, para comunhão. Você sabia? Quando Cristo morreu por nós, Ele nos capacitou e nos deu essa condição de voltar ao plano original de Deus. Qual que é o plano original de Deus? Família e comunhão. Família e comunhão. Deus criou o homem, criou a primeira instituição sagrada, que é a família, e Ele, diz a palavra, que Ele descia todas as viradas do dia para ter comunhão. Então eu e você, dentro de mim, de você, gera e tem uma característica e uma condição divina de Deus, que é comunhão. Então eu e você somos pessoas que nos relacionamos, principalmente porque somos criaturas, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para um bom propósito hoje através de Jesus Cristo. E é através da comunhão, o plano inicial de Deus. Por isso que Jesus veio, para restabelecer esse plano sobre a minha vida e sobre a sua, e sobre toda a humanidade que aceitar Jesus como Senhor. Estão comigo? Amém? Então é essa condição. Então quando nós entendemos essa condição de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos dizer assim, vou usar num contexto de abusar para o bom, nós temos que abusar em comunhão. Nós temos que nos abusar de estar à mesa.
Porque é na mesa onde tem tudo aquilo que nós precisamos de comunhão, de conversa e de interação um com o outro. É na mesa. Não são poucas as vezes que vemos Jesus assentado numa mesa. Né? A imagem mais emblemática que vem para mim e para você de Jesus sentado na mesa é na ceia, não tem? Jesus estava numa mesa. Naquela mesa ele fala sobre o reino, ele fala sobre traição, ele fala sobre tudo na mesa com os discípulos. Então na mesa é onde Jesus, nós vemos através da palavra que ele sempre esteve. Foi numa mesa que Jesus estava falando da ressurreição de Lázaro. Também estava numa mesa. Então se nós pegarmos a passagem, nós vamos ver como Jesus, como exemplo para mim e para você, que ele é o exemplo para mim e para você, um único exemplo fiel e verdadeiro é Jesus. E ele sempre estava, ou em alguns momentos, ele esteve sobre a mesa. Veja bem que o irmão Ender, quando leu aqui aquele texto, ele fala que mandou-se assentar em grupos. Grupo, comunhão. Só não tinha mesa ali pela quantidade de pessoas. Mas quando se assentaram, quem foi que deu essa ordem? O próprio Jesus. O milagre da multiplicação ele fez. Aí ele diz, olha, agora coloque o povo em grupo. Você aqui está em grupo, amém? Para receber o milagre da multiplicação. Para receber o milagre que te alimenta. Então Jesus ele faz isso. Quem comeu naquele grupo, naquela mesa aonde Jesus pediu para que separasse, só era quem estava lá. Quem não estava ouvindo Jesus, não estava ouvindo o sermão do monte, não esteve e não participou da rica oportunidade de se alimentar do peixe e do pão ao qual foi multiplicado. Então eu e você, quando nós estamos na comunhão, nós estamos em comunhão, estamos na mesa, num propósito, Deus nos nutre, Deus nos alimenta. Aleluia! O nosso espírito, a nossa condição, ela é alimentada. Jesus, ele nos convida, Deus nos convida e faz um convite o tempo todo para nós entendermos isso. Olha só, Provérbios 9, do 1 ao 2, diz assim, olha, a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e arrumou sua grande o quê? Na minha versão está grande, né? Pode usar a King James, né? Vamos ver se muda ali. Tem como mudar ali? Só para a gente... Diz que a mídia ali fica doida, pastor, uma hora é uma. Então... Olha ali, ó. Seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Grande mesa, cabe eu, cabe você, cabe seus filhos, cabe seus parentes, cabe todos para esse propósito de Deus na nossa vida. Provérbios 9, 4, 5, 6 diz assim, olha, 4 diz assim, olha, vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados, conclama, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que preparei. No 6 diz assim, olha, abandonei a insensatez e vivei, andei pelo caminho do arrependimento. Aqui a palavra de Deus nos traz essa condição de estar na grande mesa, mas nos traz a condição de nós não sermos insensatos e desajuizados. Nós temos que viver nessa condição e andar pelo caminho do arrependimento. Por que arrependimento? Por que esse caminho do arrependimento? Porque, irmãos, eu e você, infelizmente, ainda pecamos. Ou tem alguém aqui que não peca? Arrependimento é o quê? Quando eu faço algo que o próprio Espírito Santo me traz a orientação, que é contrária à vontade de Deus, eu me arrependo, eu mudo a condição, eu mudo a situação, e Deus
aceita o arrependimento. Igreja, a sabedoria de Deus edifica a casa e nos convida a comermos do melhor em Jesus. E através de Jesus, a mesa da salvação está preparada para mim e para você. Entenda, é através do confessar Jesus, é através do arrependimento diário, contínuo, dia a dia. Jesus preparou há mais de 2000 anos atrás e convida aos humildes, convida eu e você como pecadores que se assente ao redor da mesa. Ei, é na mesa que já está posta para mim e para você. Desde quando o homem caiu lá, Deus já disse: eis que eu vou enviar aquele que vai pisar na cabeça da serpente. É Jesus Cristo, que reconcilia eu e você com Ele, através do entendimento, e que eu devo permanecer na mesa. Nós vemos que no deserto, Deus proveu todas as necessidades do seu povo, uma mesa farta e abundante. Não faltou no deserto pão, não faltou no deserto água, não faltou nem carne que eles pediram, não faltou nada. Ei, você pode estar na condição que estiver, não vai faltar nada, não vai faltar, creia nisso. Deus não deixa faltar. O inimigo que quer te assustar, quer te gerar medo e tirar dessa condição da abundância. João 10:10, o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio o quê? Para te dar vida, e vida em abundância. Essa abundância é aqui, é agora. Não vai faltar. O medo te faz muitas das vezes retroceder e não acreditar que Deus te alimenta, que Deus te sustenta, que Deus te cura, que Deus te liberta através do seu Filho Jesus Cristo. No deserto, Deus propiciou todas essas condições para os homens que estavam ali. E eu, dentro desse contexto, eu li uma história na palavra de Deus e falou muito comigo. Essa história, que é uma história que Davi conta, sobre Davi. Mas eu tenho que entender também que eu e você somos salvos e declarar que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, amém? Essa condição nos coloca na salvação e assentar o medo na mesa da abundância, na mesa onde não falta nada, na mesa onde tem tudo que eu preciso e muito mais. Deus já preparou uma mesa para mim e para você. Essa mesa está preparada, está posta. O que parte de mim e de você é tomar uma decisão de seguir a Jesus e de arrependimento diário e contínuo. Jesus convida você e eu para sentar nessa mesa, junto da presença dEle, junto com Ele, aleluia. Irmãos, Deus é tão bom que quando você aceita Jesus, quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus, dentro de você está a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Deus está aí dentro de você. Muitas das vezes nós não entendendo isso, ou não crendo isso, eu estou sozinho, me abandonaram, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ai, ai, ai. Não, você tem um Deus dentro de você, que te ama, que é o ajudador, que é o amigo. Você não está sozinho. Você está com o Espírito Santo. Mas eu quero relembrar essa história com você. É a história que muitos de nós conhecemos como a história de Mefibosete. Quem já ouviu falar? Mefibosete, né? E eu quero ler contigo 2 Samuel 9:6. A partir do 6, vamos ler? Diz assim: então Mefibosete, filho de Jonatas, 2 Samuel 9:6, está ali? Amém. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete,
E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jônatan, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Aleluia! A minha mesa. Mefibosete, nós sabemos que é um filho de Jônatan, que dado o momento da guerra, onde o próprio Jônatan faleceu juntamente com o irmão dele e o Saul, que era o primeiro rei escolhido por Deus. Mefibosete, ainda criança, segundo alguns historiadores, por volta de 5 anos, a sua cuidadora, ou a sua babá, foi correr com ele para fugir, caiu e ele quebrou as pernas, ficou aleijado. Foi o único que sobrou da família de Saul, foi Mefibosete. E aí, esse Mefibosete, ele ficou aleijado de ambos os pés e arrastava como um miserável pelos cantos. E ele morava, irmãos, em Lodebar. Nós vamos ver isso, que ele morava em Lodebar. Lodebar era uma cidade pobre, era uma cidade onde as pessoas com enfermidade, as pessoas muitas das vezes com deficiência, ficavam ali. Era um lugar de pobreza, era um lugar de escassez, era um lugar ruim. E Mefibosete, e morava ali, foi criado ali. Então nós vemos que ele tinha essa condição, mesmo sendo um neto, então, de um rei, ele estava nessa condição. Davi havia feito uma aliança com Jônatan. Jônatan ajudou muito Davi, porque Saul, o primeiro rei, Saul, seu pai, queria matar Davi. E Jônatan ajudou muito Davi, porque Jônatan entendia, usando as minhas palavras, o propósito estabelecido por Deus para Davi como rei. Então Jonatas fez uma aliança com Davi. Essa aliança com Davi constituía em nós vamos cuidar um dos outros. Aquele que sobreviver vai cuidar dos seus. Essa aliança tinha sido feita com Davi. E dado o tempo, Davi já passado todo o período de guerra, Davi no palácio se lembra dessa condição, desse compromisso, desse acordo com Jônatan. E aí ele pergunta para um servo, que era Zipa, ainda tem alguém dessa família? E Zipa fala, que era um servo que era de Saul, fala, olha, ainda tem Mefibosete, que mora em Lodebar, que é uma cidade pobre, que fica distante, né? Mas ele está lá. E Davi disse para Mefibosete, trazendo ele de volta, que a partir daquele dia, Mefibosete sentaria na mesa do rei, comeria na mesa do rei, e assim foi feito. Mefibosete tinha um problema nas pernas. Davi aqui nesse contexto, eu quero que você entenda e reflita sobre isso, colocando como uma sombra, uma condição de Cristo, aquele que é fiel na sua palavra, Jesus Cristo, Rei dos Reis, um Rei benevolente. Jesus é benevolente comigo e com você. Ele usa de misericórdia para nos salvar, para nos tirar do lamaçal, para nos tirar de condições de Lodebar, de pobreza, de miséria, de lamaçal, de pecado. Ali era um lugar de aleijados. Ele era aleijado. Ele tinha uma deficiência por causa daquela queda, por causa daquela fratura, aquelas fraturas. Mas perceba a mesa da misericórdia. É a mesma que eu e você vivemos e recebemos a cada dia. A misericórdia de Deus que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. É nessa mesa
que Jesus Cristo nos possibilita e nos convida a participar dela diariamente, em todo o tempo. Essa mesa que Jesus te convida, é a mesma mesa que o rei Davi coloca diante de uma pessoa que estava num lugar ermo. Eu sei pelos lugares que eu passei antes de estar sentado na mesa do rei. Ele me tirou do lugar de Lodebar. Ele pode ter tirado. Você, se ainda está, Ele te convida para sentar à mesa. Aleluia. Entenda, é isso que a graça de Deus faz na minha vida e na sua vida como pecador. Nossa fraqueza e defeito são menores do que a graça de Deus. Olha, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Deixa eu te dizer, é menor que a graça de Deus. O sangue de Jesus tem poder de apagar nossa imperfeição. Ei, sabe aonde ficava a imperfeição de Mefibosete? Debaixo da mesa, quando ele estava sentado. Sabe aonde Deus coloca? Jesus vê a sua perfeição embaixo da mesa. Deus, quando olha você na mesa com Jesus, Ele não olha para o seu defeito, não olha para a sua condição de fraqueza, de defeito. Ele olha você e olha para você como um escolhido que está sentado na mesa junto com o Rei dos Reis. É assim que Deus me olha, é assim que Deus te olha. E é assim que Ele quer para mim e para você. É assim que Ele faz na minha vida e na sua vida. Ele te convida. Quando Ele te convida, Ele quer te tirar dessa condição. Sabe por quê? Porque lá atrás tem uma aliança. Através de Jesus Cristo. Essa aliança é de salvação para você. Essa aliança é para mudar a sua história. Que é Jesus. E Deus cumpriu. E Ele se lembra de você. Deus se lembra de você. O sangue de Jesus tem poder para apagar nossas imperfeições. E só por isso podemos nos assentar na mesa com Cristo, nosso amado Rei da Glória. É só o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, por mim e por você, que tem condições de nos lavar, de nos redimir de toda maldade, de todo pecado, de toda crueldade. É só Jesus. E Ele não quer só isso. Ele quer que você sente à mesa com Ele. Muitas das vezes pode ter vindo até na sua mente aí, mas é muita prepotência sentar na mesa com Jesus. Ei, o convite é para você sentar na mesa sim. Ele não faz acepção de pessoa. Mas eu sou assim, mas eu sou isso. Não, Ele não faz acepção de pessoa. Ele te escolheu para um bom propósito. Ei, a mesa já está posta. Ouça o convite, receba o convite, se arrependa, sente à mesa com Jesus e aproveite dos manjares de Deus para a sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Quando Davi era rei, ele trouxe essa possibilidade para Mefibosete. Deus lembra de você. Jesus lembra de você. E Ele tem um convite para você. Se assente à mesa comigo e aproveite dos meus manjares. Jesus tem esse convite para você. Olha, esse mesmo Davi é aquele que lá em Salmos 23:5 diz, olha, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. É o mesmo Davi, só que aqui ele era um simples, ou não tem simplicidade nisso, mas ele era um pastor de ovelhas. E você conhece a história, Samuel, Deus manda Samuel e ungiu um rei, um novo rei. E Samuel chega na casa do pai da família de Davi. E já está tudo preparado, uma mesa posta com tudo de melhor. Os filhos melhores estavam ali. E Samuel começa, Deus é esse, só homens fortes, valentes, né? É esse.
Deus, não, é esse, não, é esse, não. Aí Samuel pergunta para o pai de Davi: não tem um outro filho? Você não tem outro filho? Deus mandou ungir um rei aqui, mas cadê? Não é nenhum desses. Aí nós sabemos através da Bíblia que o pai de Davi fala: olha, tem Davi, cuidador de ovelha, um pastorzinho lá, fraquinho, amarelinho, pintadinho, na televisão é pintadinho, né? Não sei se ele era sarnentinho, né? Mas se eu vi um negócio na televisão, mas fraquinho, diante daquela condição dos outros filhos. Aí Samuel fala: chama ele. Davi já tinha escrito esse salmo aqui. E quando ele chega lá, a mesa já está posta. E diante de todos, Deus honra Davi. É Deus que te honra. E Ele te faz um convite para essa condição. Ele te faz um convite, porque Ele quer que você se assente na mesa com Ele. Nós vemos a graça de Deus operando aos olhos humanos. Os irmãos de Davi tinham tudo para reinarem. Estatura, físico, instrução militar, tinha tudo. Davi não. Era simplesmente, ou vamos dizer, era um pastor das ovelhas dos pais, né? Mas Deus opera ali. Davi tinha essa condição em Deus, esse coração voltado para Deus. Antes de Samuel chegar ali, Deus já tinha escolhido Davi. Deixa eu dizer, antes de você chegar aqui, ou estar aqui, Deus já te escolheu. Deus já te escolheu. Desde a fundação do mundo, Deus já te escolheu para um bom propósito e para sentar à mesa. Deus escolhe as coisas loucas que não são para confundir as que são. Ele chamou os judeus para se assentarem com Cristo, mas escolheu a nós para reinar com o Senhor. A doce graça de Deus, da eleição soberana que me escolheu e te escolheu. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, conforme eu já disse, para sermos filhos, amados. Ele te ama. Não deixe que o inimigo roube essa condição de você. Deus te ama. E foi por amor que Ele entregou o único filho dele, o primogênito. É porque Ele te ama. Não deixe que o inimigo tome isso de você. E por causa dele, de Cristo, que nos tornamos justos diante de Deus. Sabe, nada nos justifica diante de Deus, a não ser o sangue do Cordeiro, a não ser Jesus Cristo, a não ser Jesus. É só através de Jesus, é só Jesus, é só por Jesus. Não tem outro mediador que não seja Jesus. Aleluia! Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Você que pode. Aleluia! Entenda, igreja, foi o próprio Deus quem preparou uma mesa de salvação, de misericórdia para nós pecadores. Foi o próprio Deus. Deixa eu falar e abrir um parênteses aqui para você, como orientação. Receba isso como orientação, em o nome do Senhor Jesus. Eu não quero estar indagando você de forma soberba, ou que te traga tristeza no coração. Mas olha o que está acontecendo hoje. Qual que é a comunhão que se tem de mesa? Mesa é um ambiente de comunhão, é um ambiente onde você ensina, é um ambiente onde você aprende, é um ambiente onde você conhece, é um ambiente onde o próprio Deus fala com você através do Espírito Santo, em família. Eu quero trazer essa condição de mesa para a família. Como que é o ambiente na sua casa? É prato na mão, em frente, cadeia neles? Olha, mas eu trabalho, pelo menos uma vez por semana, não tem como reunir numa mesa. Eu não tenho uma mesa, pega lá 2 tábuas, põe um banco. Eu desconheço uma casa que não tem mesa. Você conhece alguma? Nem que seja uma mesinha. Mas hoje o que acontece? O inimigo, ele é astuto. Ei família, ei homem, ei mulher, ei jovem,
Aproveite as oportunidades para sentar em volta da mesa, para olhar no olho, para orar, para conversar, para abençoar. Eu não sei você, mas eu quero confessar porque eu quero ser curado. Em casa agora ficou bom. Entre aspas, tem gente que está lotado. Eu e minha esposa. Irmãos, algumas vezes nós ainda temos feito. Eu sento lá, ela senta na mesa. Mas muitas das vezes eu sento aqui e ela senta na minha frente. Eu quero confessar que nós não estávamos fazendo isso. E dentro disso que o Espírito Santo falou contigo, Deus tem um propósito na mesa. Deus quer você, mulher, você, homem, com seus filhos na mesa. É hora de nos alimentarmos. Vamos dar graças a Deus por esse alimento. Nós temos perdido isso. Muitas famílias têm se dedicado mais ao sofazinho macio do que a comunhão na mesa. E eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que o próprio Deus preparou uma mesa de salvação e de misericórdia para nós, meros pecadores. Mas hoje o Espírito Santo te orienta e eu quero te encorajar. Mude essa realidade na sua casa. Mude. Mude, fala, família, vem aqui, vamos sentar. Irmãos, eu vou dizer para você que pode ser que nas primeiras vezes não seja fácil. Mas se você homem, se você mulher, dizer eu vou fazer, você vai ver, e eu profetizo na sua vida, mudar a realidade da sua família.